As causas da velhice e seus conservantes. Parte 04, dia 20 de junho de 2025. E quanto à tristeza, o mais sábio dos homens nos diz. Provérbios 15:13. Um coração alegre aformoseia o semblante, mas pela tristeza do coração o espírito se quebranta. E quando o espírito se quebranta, o corpo deve murchar e decair sensivelmente, pois essas paixões, como uma enchente, destroem e subvertem tudo à sua frente. Você sabe que um rio, enquanto flui em seu fluxo normal, passa inofensivamente, sim, proveitosamente, por todos os campos e prados, e não faz brechas nas margens de ambos os lados. Mas quando uma chuva repentina e excessiva o enche, então o envolve sem piedade e destrói o chão, as cercas e as árvores de todos os lados. Da mesma forma, nossas paixões, sendo moderadas, são inocentes e úteis. Mas aquele que não tem domínio sobre seu próprio espírito é como uma enchente de água que se rompeu, ou como uma cidade destruída e sem muros. Sim, houve casos de pessoas que, devido à dor repentina, ficaram grisalhas em poucos dias. E há centenas que carregam o símbolo de suas grandes tristezas em suas cabeças, muito antes que o passar dos anos os trouxesse. Não permitamos, portanto, que esses abutres se alimentem de nossos corações, nem nos tornemos escravos dessas paixões desregradas, que guerreiam não apenas contra a alma, mas também contra o corpo, e arruinarão ambos, a menos que sejam contidos e mortificados pela graça de Deus. A filosofia já avançou muito neste trabalho. O cristianismo deveria ir muito além. Existem também outras causas imorais e naturais para a velhice, mas estas podem ser suficientes. Por meio delas, você pode facilmente discernir quais são as melhores preservativos contra a velhice, pois nenhuma arte ou cuidado pode impedir o acesso inevitável a ela, ainda que meios eficazes possam ser usados para adiá-la. Mas os conservantes mais eficazes são 1. Piedade e 2. Sobriedade. Seção 4. Os conservantes da velhice. Primeiro, piedade séria. Com isso, quero dizer um curso de vida na fé, no temor a Deus e em santa obediência a Ele. Esta é a piedade que tem as promessas da vida presente, bem como da que há de vir. 1 Timóteo 4:8. Este é o melhor antídoto contra o veneno que originalmente infectou nossa natureza e que a faz fervilhar de doenças que nos apressam para a velhice e a morte final. Este é certamente o melhor meio de evitar aquela maldição fatal tão cedo pronunciada, ou então transformá-la em bênção. Se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, então prolongarei os teus dias. 1 Reis 3:14. Quem é o homem que deseja a vida e ama longos dias para ver o bem? Aparta-te do mal e faz o bem, etc. Salmo 34:12-14. Abraão é a primeira pessoa chamada de velha nas Escrituras. Tanto Adão quanto Matusalém e muitos outros eram mais ricos do que ele em anos, mas não em fé e obediência. Sei que alguns dos piores homens, sem piedade, prosperaram por muito tempo, e alguns que foram os mais religiosos definharam rapidamente. E, portanto,
Concluo que todas essas bênçãos e aflições externas são condicionalmente premissas e ameaçadoras. E, no entanto, permanece certo que o caminho comum para uma idade vigorosa e uma vida longa é o verdadeiro temor a Deus. E o que a torna curta e miserável é a impiedade. E a Sagrada Escritura expressa aqui, Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Pois, sem dúvida, nosso Senhor Deus, que é o doador da vida e também o conservador dela, e em cujas palavras podemos confiar com uma melhor prescrição e preservação neste caso. Este santo caminho contribui para este fim. 1. De forma natural. E isso, mortificando e abandonando os pecados que ferem mais diretamente o corpo. Tais são as paixões e os excessos acima mencionados, como a ira, a inveja, a cobiça, a ambição e muitas outras semelhantes, que como um furacão dilaceram e despedaçaram a terra. Creio que não há pecado, seja qual for, que não tenha uma influência maligna sobre o corpo. Amém. Tem continuação. Senhor Deus, eu lhe peço, tenha misericórdia de nós, por Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.